aí, né, nas reuniões anteriores. E a ideia é que esses encontros fiquem cada vez mais comuns e também que sejam alinhamentos mais rápidos, né? Nós tivemos aí, num primeiro momento, uma reunião um pouco mais longa, porque nós tínhamos muitas coisas para tratar, para alinhar, e agora nós vamos normalmente pontuar, dar recados e também retomar algumas formações quando necessário, para trazer replicabilidade, mas sempre num contexto mais de plantão de dúvidas, de fato de estar disponível, né, para conseguir dialogar, para conseguir orientar e para a gente ter esse contato mais próximo de vocês, pelo menos uma vez por mês, né? Então, lógico, é importante que a gente tenha esse momento de direcionamento, de diálogo, para conseguir, lógico, fazer os alinhamentos e tirar as dúvidas, mas é importante que a gente use também, né, aquela planilha que nós conversamos com relação à FAQ, porque é uma forma da gente conseguir multiplicar e compartilhar todas as informações. Então, a dúvida de uma escola muitas vezes é de todas, e a gente consegue também ir alimentando, né, aí essa planilha com as respostas em tempo real e sempre retomando isso aqui durante as formações, tá bom? Vamos lá, então. Então, nossa pauta hoje a gente vai falar um pouquinho da lista de presença, que vai mudar um pouquinho do que nós estávamos fazendo. Por quê? Estávamos gerando a lista de presença diretamente pela plataforma Teams, mas para a gente fazer o CAD fica um pouco complicado, porque fica fora de formato. Então, a gente vai pedir para que vocês atentem, e sempre que vocês participarem desses alinhamentos, para que vocês respondam, né, a lista de presença através de um QR Code, um link que leva a um formulário que eu e a Aline preparamos, né, Li? Para ficar um pouco mais tranquilo aí, para a gente conseguir fazer aí toda essa questão da burocracia voltada aí ao CAD de formação, tá bom? Falaremos um pouquinho mais aí também com relação ao Tira Dúvidas, o nosso documento, né, aí a nossa FAQ. Falaremos um pouquinho sobre oscilações dos índices no BI, né, da Lura. Logo também teremos aí o BI, né, robótica, por isso que é tão importante que a gente consiga alinhar aí essas ações com relação às atividades diárias e tudo mais. Lembrando que robótica, nesse primeiro momento, é só para as PEIs de 9 horas, na verdade eu estou falando isso meio padrão, porque como vai ficar gravado, né, mas é algo específico para a PEI de 9 horas, né, lembrando que robótica, nesse momento, a gente só trabalha com as PEIs 9 horas, tá bom? Então, para as regulares e PEIs 7 horas, a gente continua somente com a Lura, né, voltado para a programação com o Scratch para fundamental, e agora nesse segundo bimestre a gente já começa a trabalhar com T5JS, né? Ele vai falar um pouquinho também a respeito aí de uma formação que nós tivemos recentemente com os pros, né? Mas é importante que a gente atente e alinhe com os professores, porque eu e a Aline, em visitas, percebemos que muitos professores nas escolas regulares estavam usando material digital de robótica. E acendeu um alerta aí para a gente, porque isso tem um impacto direto também no BI, né? Tanto porque o link gerado não é do Scratch nem do P5JS, então automaticamente, quando o link for gerado na plataforma, né, Make Code, que é voltado à robótica, a gente não consegue alimentar projeto na Lura, tá? E traz toda uma problemática com relação a cronograma mesmo, né? Porque a gente tem um cronograma para seguir, para conseguir dar conta aí dentro, né, desse organograma criado por vocês e também orientado por nós. E quando o professor ele acaba trabalhando o material além do que é para ele trabalhar, ele acaba ficando sempre atrasado e muitas vezes com um dado errado. Por quê? Mesmo que ele tente alimentar, como eu disse, o projeto na Lura, esse projeto não é contabilizado, isso vai ter um impacto direto no índice de projetos enviados, tá bom? Planejamento e gerenciamento de entregas de projetos à Lura, então a gente vai falar um pouquinho mais de cronograma, a gente vai tentar, na verdade, deixar ainda mais clara a questão de uma entrega mensal, que é o principal, é o mais importante, tá bom? Falaremos mais um pouquinho também com relação à composição de nota e avaliação bimestral, a gente já falou um pouco disso com vocês, né? Através de cards, a gente também disponibilizou para os professores de tecnologia, no grupo de tecnologia, né, a possibilidade de uso de ferramentas para ajudar aí nesse mapeamento de
e gerenciamento de notas, né, daí com relação à disciplina, tá? E falaremos mais um pouquinho sobre os canais de apoio. E nós temos algumas novidades com relação, né, a algumas problemáticas específicas dentro da plataforma Alura e que, graças a Deus, tem uma solução, uma resolução simples, fácil e rápida. E aí a Aline vai falar um pouquinho com vocês também a respeito disso. Ela colocou um slide aí na apresentação falando sobre essa problemática específica, que não vai ser necessário entrar em contato com o portal de atendimento. A gente dá conta falando diretamente com a Alura, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, tá bom? Na sequência. Então, aqui está a lista de presença. Quem, de repente, quiser já responder essa lista de presença, fique à vontade, tá? Lembrando, quem não conseguir acessar agora pelo QR Code, né, ou não tiver o leitor de QR Code fácil aí já instalado no celular, a gente vai compartilhar com vocês pós-formação, também lá no grupo e também pelo material, o link aí para vocês responderem, tá bom? A URL para terem acesso aí à lista de presença. Aline, quer falar alguma coisa? Sobre a lista de presença, não, é isso mesmo. Eu não sei se você conseguiu compartilhar o link ou vocês estão verificando apenas pelo QR Code. Então, só coloquei o QR Code. Como eu estou no laptop também, hoje estou só numa tela, eu Tudo bem, eu vou... compartilho no final, então, no grupo. Aí a gente põe, se tiver como colocar no grupo, né? Ou a gente pode postar após o alinhamento também. É isso, daqui a pouco também, assim que terminarmos a fala, eu consigo disponibilizar aqui também no chat, tá bom? Fica tranquilo então, fechou. Aí a gente disponibiliza para eles pós o alinhamento. Melhor. Tá bom? Dando sequência aqui então, pessoal, como a gente já tinha falado, né, a nossa planilha tira dúvidas aqui, que seria a nossa FAQ. Devagarzinho ela está tomando formato, né, Li? Nós tínhamos aí pouquíssimas perguntas, agora o pessoal começou a utilizar um pouquinho mais de frequência, e agora a gente já começa a ter, né, aí um formato de FAQ realmente, como nós tínhamos alinhado com vocês aí, né, lá no nossa primeira reunião virtual, a ideia é que a gente tenha um documento vivo que de fato todos tenham acesso às perguntas e respostas né, em tempo real. E aos poucos, de fato, ela tem tomado formato. Então nós já estamos aqui, né, praticamente com várias perguntas já respondidas, tá? Eu até peço para quem ainda não teve acesso e ainda não visualizou tanto as perguntas quanto as respostas, que assim que possível o faça e compartilhe também, reforce a FAQ em ATPCs para os professores de tecnologia, tá bom? E é uma ferramenta que vai ser muito importante aí em todo esse processo até o final do ano, né? E para o ano que vem, a gente já tendo esse formato definido e sendo utilizado, a gente vai, de fato, já ter uma FAQ quase pronta para programação, né? E também já vai ser de grande valia para o pessoal que vai começar a trabalhar robótica aí no ano que vem, né? Que aí a ideia é que a gente consiga implementar aí a robótica tanto nas regulares quanto nas PEIs aí no ano que vem para todos os anos e séries. Então, a gente tendo aí já acesso a um documento, né, que nos ajude a organizar a rotina, tire dúvidas, é algo também aí essencial, tá? Mas a gente só vai conseguir, de fato, fazer com que isso funcione se todos se apropriarem da ferramenta e utilizarem da ferramenta, tanto para tirar dúvida quanto para buscar respostas, tá bom? Vou voltar lá para a apresentação. Então, aqui é o nosso tirar dúvidas. Identificação de problemas e dúvidas frequentes em tecnologia e inovação, tá? Então, há duas frentes de atuação em tecnologia e inovação. Isso é algo que, assim como eu já falei um pouquinho no início da reunião, vou frisar novamente, tá? Nós, em visitas e também durante as reuniões, né, e alinhamentos online, percebemos que muitos professores de escolas regulares estavam utilizando do material de robótica. E tanto escolas regulares quanto PEIs e 7 horas, neste momento, precisam trabalhar apenas a Lura voltado para Scratch e para P5JS quando se trata aí, tá? Das escolas que ofereçam e ofertem aí, né, aulas para o ensino médio. Então,
Fundamental, nesse segundo bimestre, vai trabalhar somente com Alura e Scratch, e ensino médio irá trabalhar Scratch ainda, o pessoal que não terminou o conteúdo programático do primeiro bimestre, e com P5JS, o pessoal que já iniciou o material e o conteúdo programático do segundo bimestre, tá bom? Porém, tanto o Scratch quanto o P5JS são plataformas que necessitam do uso da teoria e da organização da plataforma Alura. Lembrando que a gente faz tudo interligado com a Alura, para a escola regular e para as PEIs de 7 horas. Então, não tem material digital, não existe material digital para tecnologia e programação, e nem tecnologia e robótica, no caso do ensino médio, não existe material digital para as escolas regulares e para as PEIs de 7 horas. Tudo bem? Ah, mas para o ensino médio, como a gente já explicou anteriormente, o nome da disciplina é tecnologia e robótica. Por que não tem robótica? Eles resolveram manter o nome porque no ano que vem a ideia é que se implemente robótica para todos os anos de séries. E eles já queriam deixar tecnologia e robótica na grade, e como existe toda uma questão burocrática para você mudar o nome da disciplina dentro da grade curricular, eles acreditaram que a melhor forma era já implementar um nome e depois implementar de fato o conteúdo programático da disciplina específica, tá? Então, mesmo em tecnologia e robótica, no ensino médio, nós temos o nome robótica no nome da disciplina do componente curricular, a gente não tem robótica. Então, não existe material digital nem para fundamental e nem para ensino médio quando se trata de tecnologia para as escolas regulares e para as escolas PEIs de 7 horas. Tudo bem? A gente pede para que vocês frisem, acompanhem e verifiquem com os professores se, de fato, eles não estão utilizando o material errado. De novo, por quê? Porque isso acaba impactando diretamente no BI da escola, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aline, quer complementar alguma coisa? Questão de problemas e dúvidas em tecnologia e inovação. Baixa adesão das ATPCs de tecnologia e inovação. Lembra que a gente conversou já, né, não só nos últimos encontros, aí que nós acabamos conversando um pouquinho, né, com os multiplicadores, professores multiplicadores, mas nós já tínhamos alinhado também, né, informação presencial com os multiplicadores e professores que estiveram lá, né, conosco nas formações, e também alinhamos na formação de coordenadores, né, a importância dos professores, de fato, darem preferência para assistirem esses ATPCs de tecnologia e também para se organizarem sempre com relação às trilhas formativas da plataforma, para que eles dessem conta de estudar o conteúdo programático pelo menos com uma semana de antecedência, antes de fato mediar aí, né, essa aula na sala de aula com os alunos lá, né, para eles saberem de fato, né, terem um mínimo do domínio, né, e apropriação do que eles iriam trabalhar com os alunos na sala de aula. E nós temos recebido, né, várias comandas da SEDUC para, de fato, estreitar vínculos com os coordenadores e professores no sentido de melhorar o aproveitamento e adesão das ATPCs de tecnologia, porque, de fato, nós temos um número muito baixo hoje de professores assistindo esses ATPCs, pelo menos assistindo da forma completa, ao ponto de ser registrado, né? Então, é importante que os professores deem preferência aos ATPCs de tecnologia e inovação, se esse professor, ele de repente também tem aula atribuída em FGB, tá? E a gente precisa muito que vocês, de fato, orientem e, dentro do possível, também monitorem se esses professores, de fato, estão dando preferência e estão assistindo esses ATPCs, tá bom? Line, você conseguiu ligar o microfone? Testando. Está funcionando? Ah, agora está funcionando.
Ai, ai. Agora funcionou. Eu peguei emprestado um fone. Foi. Ah, então tá bom. Ai, meu Deus, gente, perdão, desculpe. Resolvido. Importante que funcionou. É Tá, verdade. O tá meu não ótimo. estava funcionando. Fábio, Tatiana, ela estava pontuando aqui no chat que nós temos poucos ATPCs para ensino médio. Então, eu achei Sim, legal ela compartilhar essa questão, porque vocês que estão, digamos assim, na ponta, na linha de frente, conseguem identificar melhor problemas e necessidades para nós levarmos isso adiante, tá bom? sim. Então, pontuando isso, nós já levaremos isso para o time da Seduc Alura, primeiro para saber se ele já tem algo planejado, porque às vezes ele já tem o planejamento de disponibilizar mais para esse segmento, e se não tiver, vamos solicitar que seja produzido, tudo bem? No entanto, e todos os professores aqui presentes, coordenadores, se vocês sentirem necessidade de algo específico para o médio, e nós não podemos esperar que essas trilhas sejam disponibilizadas lá em forma de ATPC FAP, pedimos que entre em contato conosco, tá tudo bem? Comigo, com o Fábio, para que nós tentemos suprir essa necessidade imediata de vocês, tudo bem? Eu sei que às vezes a necessidade ela é ampla, não é? Porque nós somos novos nesse segmento, nesta área, estamos todos juntos aprendendo, mas nós correremos muito mais adiante, muito mais além para buscar aquilo que vocês precisam, sabendo que nós estamos na retaguarda aqui de vocês, que vocês estão em sala de aula, que vocês têm boa parte da carga horária de vocês é em sala de aula. Então, enquanto vocês estão aí na linha de frente com os alunos e ao mesmo tempo tentando se apropriar desses conhecimentos, tá bom? Nós já fizemos até críticas, sugerimos que essas trilhas fossem disponibilizadas muito antes, assim, digamos, antes do ano letivo mesmo, e nós continuaremos fazendo críticas construtivas, tá bom? Mas, por favor, assim, eu peço que vocês compartilhem a dificuldade de vocês, tá bom? Para que vocês não fiquem sozinhos tentando solucionar o problema, tá bom? Às vezes nós temos um caminho para auxiliá-los, para nós conseguirmos alcançar nossos objetivos juntos, tudo bem? É só isso que eu peço e para todos os professores que aqui estão. Muito bom, perfeito. E é importante que vocês compartilhem essas informações conosco, porque quando nós não tivermos caminhos para orientar, para ajudar, para tentar minimizar o problema, pelo menos, a gente consegue ter de fato aí materialidade para conversar, dialogar com a Seduc. Como a Aline disse, né? Nós temos aí questionado e feito solicitações, principalmente com relação à organização das formações e de liberação de material com um tempo que seja condizente e suficiente para que a gente organize e o professor também se organize para ministrar essas aulas com mais tranquilidade. A gente sabe que algumas coisas têm acontecido bem a toque de caixa, né? A gente tem trocado a roda do carro com o carro andando aí desde o início do ano, a gente sabe disso, né? Mas a gente pede para que, de fato, essa comunicação continue sendo efetiva e essas informações sejam disponibilizadas para que a gente possa continuar caminhando juntos, né, gente? Todos nós estamos aí juntos nessa. A gente sabe que não é fácil, é um desafio. Todo dia é um porquinho, como diria o Burt, né? A gente tem que matar um porquinho todo dia. Mas é importante que a gente faça isso juntos, né? Que a gente consiga caminhar juntos, tá bom? Fabinho, uma outra coisa que a Pro pontuou é o fato de os alunos terem perguntado bastante sobre aquelas novas unidades que apareceram para eles. E De como não, aprofundamento, né? isso, e como não apareceu para os professores, então nem todos conseguiram ter acesso aos comunicados. Então, ó, pessoal, o que ocorre? Na semana passada, na semana anterior, daqui a pouco eu verifico a data, tá? Para vocês, para eu não incorrer em erros. Mas há uma semana, mais ou menos, a Alura comunicou, não, acho que faz mais de uma semana, ela Já. comunicou que estaria disponibilizando trilhas de aprofundamento que são opcionais. Então, são trilhas para aqueles alunos que gostariam de se aprofundar no conhecimento de programação, tudo bem? De tecnologia, que têm interesse em ingressar nessa área como carreira. E o que ocorre? O único meio que eles tinham para disponibilizar com uma certa rapidez
imediatamente, vamos dizer assim, após aprovada a solicitação, era colocar junto da trilha formativa dos alunos. Há uma divisão, né, por bimestre, daquelas que são obrigatórias, que computam para o BI, e tem depois um marcador que identifica, né, um subtópico identificando esses cursos como trilhas de aprofundamento. Esses não são obrigatórios, porém nós entendemos que os alunos passaram a explorar esses cursos e, por vezes, talvez haja até mais interesse nesses cursos das trilhas de aprofundamento do que propriamente das aulas. Mas, assim que a Lura e a SEDUC nos comunicou, nós emitimos um comunicado e transmitimos nos grupos de tecnologia, tudo bem? E nós sempre publicamos as mudanças, as trilhas em rede também, que vai para o e-mail institucional da escola, que deve compartilhar com o corpo docente, tudo bem? Eu vou dar uma dica também para os que estão aqui. Nós temos um Padlet, o link dele está na descrição dos nossos grupos de tecnologia, e lá nós temos uma coluna escrito Comunicados WhatsApp. Então vamos supor que você é novo no grupo e você perdeu os comunicados anteriores. Então ali nós temos o registro numerando cada comunicado. Então, de vez em quando, se vocês acharem que perderam alguma informação, não estão a par ou querem se atualizar com antecedência, pode dar uma olhadinha e acompanhar essa coluna de comunicados. Tudo que nós colocamos no WhatsApp, dentre outros recursos, tudo que tem de tecnologia, nós concentramos naquele espaço. Para ficar mais fácil de vocês visualizarem, vocês terem em mãos todo tipo de informação que vocês precisarem, tudo bem? E, Pro, essa questão que você falou sobre os professores. Então, a SEDUC, hoje nós tivemos reunião de gestão, e eles estão, sim, estudando a viabilização desses cursos para os professores também. A diferença é que quando se trata de professor, então, existe questões administrativas que envolvem ou não evolução, então não é tão simples quanto disponibilizar para os alunos. Provavelmente nós teremos acesso também a esses cursos para aprimoramento profissional, desenvolvimento profissional de vocês, tá bom? E contem conosco, tá bom? E Li, assim, foi no dia 30, parece que eles falaram. disponibilizaram, né, pela Foi no primeira dia vez. 30, dia 30 do mês passado. Certo. Mas como a Aline disse, nós disponibilizamos comunicados nos grupos multiplicadores, tecnologia, Uhum. e também colocamos card no grupo dos coordenadores, né? Inclusive, uma das razões que nós ficamos extremamente preocupados e fizemos os cards e criamos os comunicados foi porque todas essas nuances que nós temos hoje dentro aí, né, da plataforma Loura, quando a gente fala de curso de aprofundamento, é necessário que seja trabalhado de forma muito coesa e que o professor oriente os alunos com relação a esses cursos, porque eles não têm projeto para serem entregues. Então, o que acontece? Como a Aline disse, muitas vezes esses cursos vão acabar sendo mais atrativos para o aluno do que os cursos que, de fato, compõem toda a grade curricular da disciplina em si, só que a gente precisa que o professor ele medie toda essa questão do conteúdo programático dentro da sala de aula, porque é esse conteúdo programático já calculado com projetos que serão entregues, como a gente já conversou, né? Pelo menos um projeto mensal, que vai garantir o nosso BI ficar lá, né, no adequado. Então, se o aluno, de repente, ele abandona esses cursos que fazem parte da trilha bimestral e ele começa a fazer e trabalhar só os cursos de aprofundamento, a gente não vai ter entrega de projeto, a gente vai ter acesso computado, nós teremos ali a questão das tarefas feitas, mas nós não teremos os projetos enviados, e aí a gente vai ter impacto também no BI. Então é importante que vocês alinhem isso com os professores também em ATPC, ATPCG, por quê? Se você, de repente, não fazer esse alinhamento individualmente com os professores, no dia a dia, eles podem acabar se perdendo um pouquinho com relação a esses cursos, até porque, como a Aline disse, eles ainda não têm acesso, eles não conseguem visualizar todos esses cursos do perfil deles, tá bom? Então, mesmo quando eles tiverem acesso, é importante que o fato, né, de que
todo o conteúdo programático, né, estipulado dentro do bimestre, ele computa projeto, enquanto de aprofundamento, essas trilhas de aprofundamento não computam, precisa estar muito claro para que o professor faça o seu planejamento, para que ele também alinhe toda essa questão, né, da convivência e da rotina dentro da sala de aula com os alunos, tá bom? Outra coisa também, Tatiana, né? Você estar num dos nossos grupos, porque depois eu gostaria de dar devolutiva do que nós conseguimos saber referente às trilhas formativas para o médio, tá bom? Lá na TPC. Aí depois gostaria de dar retorno. Outra coisa que a Pro pontuou vai ser uma das coisas que nós vamos esclarecer aqui, que é sobre uso inadequado É o próximo dos slide. cursos. Isso, tá bom, Pro? Nós já vamos falar disso. Ah, já está no grupo, então tudo bem. Nós vamos levar tudo isso, todas essas sugestões, e aí, obtendo um parecer, aí eu dou uma devolutiva, tá bom? Tudo bem, então, pessoal? Podemos seguir? Vamos lá, então. Então, como a Aline disse, né, que foi até algo que a Pro pontuou agora lá no chat, já foi identificado, né, pelo pessoal lá, né, da SEDUC e junto com o pessoal da Lura, eles têm trabalhado não somente na resolução, né, e tentar de fato minimizar o impacto desse tipo de problema com relação aos bloqueios que estão acontecendo na plataforma, tá? Então, o que que acontece? A gente precisa entender o porquê que isso acontece. Por que que acontece o bloqueio da conta na Alura, tá? Nós temos um bloqueio que ele é como se fosse um semi-bloqueio, porque ele não vai deixar o aluno entrar ou o professor entrar, mas ele vai dar um aviso falando que o uso da plataforma, a velocidade que os vídeos têm sido assistidos, ou a quantidade, né, de vídeos acessados num determinado tempo, ou exercícios feitos num determinado período de tempo, é muito curto para que ele de fato se aproprie do conteúdo disponível, que ele precisaria estar atentando e estudando aquilo de forma mais pausada. E se o aluno colocar que ele entende que ele estava de fato, ou o professor coloca, né, pontua que ele entende que ele não estava seguindo o protocolo correto para aprender através da plataforma, ele vai colocar ali o sim, que ele entendeu, né, vai aparecer uma caixa de diálogo, ele vai clicar no botão que entendeu, e esse acesso ele vai ser liberado. Em alguns casos, esse acesso ele não é liberado nem com relação, né, aí à mediação da plataforma para com o aluno ou com o professor. Ele já aparece de fato, né, uma tela de bloqueio falando para que entre em contato com o servidor, porque ele vai de fato entender que ou o aluno entregou 2, 3 projetos no período curto de tempo, por exemplo, dentro do cálculo base mínimo, para que o aluno terminasse 10 exercícios, entregasse um projeto, era cerca de 1h30, 2 horas. Ele fez isso em 15 minutos. Então, a plataforma entende que ele está tentando burlar o sistema, né, e a metodologia usada dentro da plataforma para aprendizado, então ele vai bloquear o acesso desse aluno. Isso tem acontecido bastante, inclusive, né, hoje na reunião foi dito que muitos alunos do ensino médio, até devido à questão e à variedade de aprofundamentos que estão sendo disponibilizados dentro da plataforma para esses alunos, pela curiosidade deles, eles acabam acessando vários cursos e vão clicando em vários vídeos sem deixar terminar, e aí acaba acontecendo esse tipo de situação, eles acabam bloqueando o acesso. Sabendo disso, hoje foi dada uma orientação mais direta para que nós entremos em contato com diretamente com o pessoal da Lura, então aquele telefone que nós sempre disponibilizamos, né, lá como canal de apoio em todas as formações, ele pode ser usado tanto o número de WhatsApp, tanto quanto o e-mail, eles vão fazer essa tratativa diretamente, né, na Lura, e a liberação é feita de forma quase automática. Então eles respondem super rápido, tá? De fato um processo que tem sido resolvido facilmente, mas que vai exigir sim
né, que o professor, que o coordenador entre em contato com a Alura para fazer a liberação, tanto do perfil de aluno, tanto quanto perfil de professor, que também tem acontecido bastante esse tipo de problema, tá? Então a gente pede para que vocês fiquem atentos a isso e que norteiem essa problemática diretamente para a Alura. Por quê? Se for aberto, por exemplo, um chamado no portal de atendimento da SEDUC, eles vão resolver o problema? Vão. Mas a gente sabe que o período de tempo estimado para a resolução de problema no portal de atendimento hoje, no Conectados, ele é bem maior do que o da Alura. A Alura vai te responder aí, provavelmente, em 10, 15 minutos, você já vai estar com o problema resolvido, tá? No Conectados, provavelmente demora aí pelo menos de 24 horas até 72 horas para ser resolvido, tá? Uma outra coisa que eles alinharam conosco. Ainda não está funcionando assim, mas a intenção é que comece a funcionar assim, né, o quanto antes. Eles vão fazer, de certa forma, uma organização para que todas as contas que tiverem sido utilizadas ou identificadas como uso inadequado, mesmo que não seja feita a solicitação de acesso, semanalmente eles vão fazer um levantamento e vão liberar o acesso já de forma geral. Porque como existe essa problemática e é um número que tem aumentado, né, semana a semana, de alunos bloqueados, eles farão, né, então, essa força-tarefa semanal para liberar os acessos automaticamente. Então, muitas vezes, esse aluno vai ter o acesso bloqueado, de repente, mesmo antes de chegar à próxima aula, ele já esteja com acesso liberado novamente. Isso é algo que eles pretendem fazer o quanto antes, mas, de qualquer forma, todos os alunos ou professores que estiverem com seus logins bloqueados, entrem em contato com a Alura e eles vão fazer toda aí, né, a questão de protocolo para resolver o problema, né, e liberar o acesso tanto do aluno quanto do professor o quanto antes. Tudo bem até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Li, tem alguma coisa no chat? Não tem não, Fabi. Não? Então vamos lá. Ali vai falar com vocês agora um pouquinho do BI, das entregas. Vamos lá. Pessoal, agora estão me ouvindo? Ok. Pessoal, então, nós sabemos que nossos encontros eles são semanais com cada grupo de escola. Então, o que ocorre? A nossa pauta, ela é a mesma para a primeira turma, a segunda turma e até a terceira, que são as PI 7 horas. Porque todos esses segmentos, todos esses tipos de escola, eles estão trabalhando apenas com programação, tá bom? A turma 4, nós também trabalhamos a mesma pauta, porém nós acrescentamos as instruções de robótica. Só retomando que, como o Fábio disse, nossa escola regular, tempo parcial, não oferta esse tipo de curso, que é o de robótica, tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque anteriormente nós tratamos desse assunto, então pode ser que algumas pessoas já tenham conhecimento dessas informações, mas é importante nós reforçarmos a compreensão do BI Alura, tudo bem? Então, o que ocorre? Nós recebemos muitos contatos de muitos professores, coordenadores, durante o mês, durante o período de trabalho, no desenvolver dos projetos, tudo bem? Então, só que assim, nós não conseguimos fazer com que as informações cheguem para todos ao mesmo tempo. Tanto que a PRO até pontuou, por exemplo, as questões que vão sendo atualizadas, novidades que vão chegando, nós repassamos, sim, né? O meio oficial é rede, em primeiro lugar. Utilizamos os grupos de WhatsApp para facilitar, fazer com que chegue mais rápido para vocês. Essa questão do Padlet é também para centralizar, porque nem sempre você consegue acompanhar grupo. E agora nós também criamos esses encontros virtuais a fim de alinhar todas essas informações, tá bom? E também para podermos nos conhecermos e interagirmos. Então, o que tem, nós baseamos nossa pauta não só nas novidades que a SEDUC nos passa, tá bom? Nós temos reuniões quinzenais com a SEDUC e geralmente sempre tem alguma novidade. Tem sido mais em robótica, mas sempre tem programação e robótica, tá bom? E aí o que ocorre?
Eu dei uma informação na semana 1, que foi um grupo de escolas regulares, vai de 1 a 20. Quando chegar nesta semana, de 21, da escola 21 a 40, pode ter acrescentado algumas informações, mas não é nada que nós não tenhamos comunicados também, só que oportunidade de interagir temos apenas neste canal, tudo bem? Então, também baseamos nossa pauta nas dúvidas que vocês trazem no privado para a gente, ou até nos grupos, tudo bem? E uma delas é essa questão das oscilações dos dados do BI. Então, o que ocorre? Através até mesmo desse encontro, recebemos uma sugestão para fazermos uma formação para coordenadores, explicando o BI Alura, a interpretação dele. Nós gostamos muito da sugestão, estamos nos planejando para fazer essa formação e todos terão acesso também ao conteúdo da formação, tudo bem? Mas o que é importante para tranquilizar os que nós gostaríamos de trazer é que os dados da Alura, do BI da Alura, comumente ele vai oscilar, tudo bem? Será comum ter esses valores, esses índices oscilando durante o mês. E por que isso? Então vamos lá, existem duas perspectivas, tá? Que você pode fazer a interpretação dos dados, que é semanal e mensal, tudo bem? Então aqui para dar um exemplo, estou mostrando o índice da mesma escola em diferentes semanas, tá? Então eu vou falar da semanal. Então aqui nós filtramos, por exemplo, a semana 8, eu fiz uma busca da semana 8, que compreende o período do dia 7/4 ao dia 13/4, tá bom? Dia 13 ele cai num sábado, então o nosso BI, ele roda até o sábado, ele está contabilizando dados de projetos. E segunda, espera-se que ele esteja atualizado, tá? Tudo bem? Pode ser que demore um pouquinho, mas é a partir de segunda que ele é atualizado, tudo que foi feito na semana anterior. E o que ocorre? Um minutinho, pessoal. Conseguiu? Já? Desculpa, pessoal. Pronto. Então, o que ocorre? Fazendo o fechamento da semana, né, vocês verão, por exemplo, nós estamos na semana do dia 13, por exemplo, 14, 15, 16, 17, 18, certo? Tudo que estamos fazendo nessa semana, vocês não verão no BI por enquanto, tudo bem? Somente aquilo que foi realizado na semana anterior e assim por diante. Podemos selecionar semana a semana. Então, aqui neste primeiro print, nós vemos que a mesma escola, num determinado período, ela tinha o índice de acessos de 33,4% dos alunos e o índice de envio de projetos também baixo, tudo bem? Porque está no vermelho, é só a partir de 250% que ele fica, 0,250, perdão, que ele fica verde, ou seja, assim, satisfatório, tudo bem? Já a mesma escola, na semana 11, que é uma semana que se espera que haja envio de projetos, porque o envio de projetos é mensal, a escola já aumentou o índice de acesso desses alunos, tudo bem? E também o índice de projetos já ficou satisfatório, dentro do que se esperava. Então, o que nós temos que compreender? Que, semanalmente, o que deve ser mais relevante para nós, em primeiro lugar, todas as semanas, independente de entrega de projeto ou não, o índice de acessos no período dos alunos. Então, para a SEDUC, entende-se que 100% dos alunos têm de ter acesso a essas aulas. O que pode fazer com que esses alunos não acessem as aulas? Problemas tecnológicos, por exemplo, relacionados à internet, e tem muita relação com a organização escolar. Estando respaldado, então vocês vão ver que essa escola, nessa semana, que tinha um baixo índice de acesso dos alunos, pode ser que tenha havido, por exemplo, um conselho, uma reunião, uma outra, como, por exemplo, prova paulistas, digamos assim, tá bom? Que tenha tido uma coincidência, um obstáculo. Então, o que a escola deve fazer? Tanto professores quanto gestão. Documentar, registrar o porquê da falta de acesso, tudo bem? Por que esses alunos, somente 33% dos alunos da escola toda conseguiram acessar a Alura? Tudo bem? Então, nós precisamos ter esse respaldo. E vocês vão ver que ocorre mesmo de, na mesma semana,
em que há um baixo índice de acesso, quando a escola tem aquela organização, ela sempre promove o acesso dos alunos, ocorre de esse índice de acesso deles estarem abaixo do esperado por conta da dinâmica da escola. Mas o comum é o seguinte: aulas de tecnologia, elas não têm um outro material didático a não ser a Alura. Nós não estamos colocando aqui em questão, por exemplo, uma metodologia do professor, que pode, sim, em determinadas aulas, fazer uma explicação geral para todos os alunos, projetar a aula por um único perfil e depois promover o acesso deles para que todos assim assistam o vídeo individualmente ou cliquem na transcrição do vídeo. Não é essa a questão. A questão é que em algum momento nós precisamos promover esse acesso e mostrar que nós promovemos essa oportunidade para eles. Tudo bem? Então, ó, o primeiro índice, índice de acesso. O segundo índice, que é o de projetos enviados, então ele é um evento, vamos dizer assim, que ocorre mensalmente. Tudo bem? Claro, ninguém vai conseguir enviar projetos de forma tão sincronizada. Né? Numa turma você consegue entregar antes, na outra você consegue entregar um pouco depois. Não, nem sempre na mesma data e na mesma semana. Tudo bem? Então, só para vocês ficarem tranquilos em relação a isso, ó. Índice de acessos representa o acesso dos alunos à plataforma, às aulas, tudo bem? E o de envio de projetos, semanalmente, enquanto não chega o momento de envio de projetos, esse último índice ele não estará no verde, por exemplo, tudo bem? Ficou claro? Fabinho, você gostaria de fazer algum apontamento sobre essa questão de formalizar as ações, respaldar o trabalho dos professores e coordenadores? Li, eu acho que é importante só a gente comentar a respeito de uma conversa nossa, né, um alinhamento nosso da semana passada, com relação ao conteúdo programático e essas entregas relacionadas, né, ao primeiro bimestre, por exemplo. Mesmo a gente já tendo esse contato, né, com toda essa questão, por exemplo, do ensino médio, agora trabalhando com o P5JS, a gente saber que nós temos novos projetos para serem desenvolvidos. É importante que o professor ele não pule etapas. Então, como a nossa orientação inicial, e é a orientação que nós temos com relação a metas da SEDUC desde o início do ano, que remete a uma entrega por mês, o professor que ele tem feito uma entrega por mês, dependendo, né, aí do ano e série que ele está trabalhando, ele não vai ter terminado o conteúdo programático do primeiro bimestre ainda. E está tudo bem. A partir do momento que ele tenha organizado, né, essa entrega mensal. Exemplo, nós temos, por exemplo, dentro aí do conteúdo programático, dentro das trilhas para oitavos e nonos anos, 5 projetos disponíveis para o bimestre, por exemplo. Quando a gente fala de uma entrega mensal, quer dizer o quê? Ele tem esses 5 projetos disponíveis, ele teria 5 projetos possíveis para entrega, mas a gente precisa, para conseguir cumprir a meta, de um projeto entregue por mês. Então, se ele entregar só 2 projetos desses 5, tudo bem, a gente vai conseguir fechar a questão do bimestre no verde, não tem problema, tá? Ah, mas e os outros 3? O professor vai pular, ele vai deixar de fazer? Não, ele pode dar sequência. Então, mesmo nós estando agora, né, todos nós estamos agora no segundo bimestre, mesmo que nós não tenhamos terminado o conteúdo programático do primeiro bimestre no primeiro bimestre, a gente pode dar sequência a esse conteúdo programático no segundo bimestre, tá? A partir do momento que a gente respeite aí a questão das entregas mensais. Por que a gente tem falado isso e por que nós estávamos alinhando isso? Porque não adianta de nada também o professor ele pular conteúdo programático, porque o aluno não vai conseguir compreender na totalidade, principalmente o ensino médio, quando for migrar para a programação escrita. Então, é importante que ele siga toda a questão do organograma de conteúdos para que o aluno consiga entender o que ele está fazendo e para que o aluno, quando, principalmente no ensino médio, ele fizer né, essa questão de migrar da programação em blocos para a programação escrita, para que ele entenda e veja sentido naquilo que ele está fazendo, porque senão vai ficar uma coisa sem contextualização, e não é essa a intenção também. Tá bom?
Pode avançar. Uhum. Pode ir, Lê? Sim. Só para concluir essa questão da oscilação do BI e Alura, agora aqui vocês vão verificar nessa tela perdão, gente, a mesma escola, só que numa outra perspectiva. Agora é mensal, tudo bem? Nós entendemos que o mensal ele consegue refletir melhor o desempenho da escola, das turmas, porque aqui nós temos o reflexo do processo todo que foi realizado durante o mês. Então, quando nós filtramos, de que forma nós fazemos isso? Por exemplo, eu escolhi ali, selecionei a semana 11. A semana 11 estava prevista a entrega do primeiro mês, do segundo bimestre dos projetos. Então, o que ocorre? Quando você seleciona a semana e clica em mensal, então nós temos o resultado da semana 11, 10, 9 e 8. Então, é aquela semana selecionada mais as 3 anteriores, que corresponde a um mês de trabalho. Então, aqui nós conseguimos identificar que os alunos têm um bom acesso às aulas, então 88,1% dos alunos acessam, então você vê que é um uso frequente, tudo bem, que isso eu acredito que seja o mais relevante, que é o acesso e as aulas. E, consequentemente, o índice satisfatório não chegou no verde, porque para chegar no verde total mensal teria que ser 1, tudo bem, mas reflete bem o desenvolvimento, que as turmas estão em desenvolvimento, como o Fábio pontuou. Um desenvolvimento que reflete o quê? Um aprendizado, né? E que reflete um processo. Então, desta forma, vendo o acumulado mensal, nós conseguimos mensurar que a escola está se desenvolvendo bem, estão ocorrendo as aulas e, consequentemente, os alunos estão começando a aprender, entendendo esse processo. Tudo bem, pessoal? Então, vocês entenderam que é comum que o BI, se ele for visto semanalmente, os resultados não permanecerão os mesmos. Então, por se tratar de uma meta mensal, então, essa questão do índice dos projetos. Então, nós só vamos conseguir visualizar com maior exatidão no final do ciclo de um mês. Então, eu queria saber se ficou claro e se vocês ficam mais tranquilos em relação a isso. Então, o que ocorre? É uma coisa muito importante que a Tatiana apontou, essa questão da gestão precisar ouvir. O que ocorre? De certa forma, inicialmente, tá? Vamos pensar no início do ano letivo. Nós tivemos as formações, a gestão, principalmente a gestão de coordenação pedagógica, que é a que nós formamos, tiveram instruções, formações, acesso a esses materiais que nós estamos explicando. Só que o que ocorre, um desafio grande que nós vemos para as escolas e para as gestões é entender o seguinte: cada plataforma ela possui alguns critérios que se diferenciam. Então, vou dar um exemplo. O Khan Academy e o Matific, eles têm uma meta semanal de uso, por exemplo, e de realização de exercícios. No nosso caso, por exemplo, que é uma meta mensal, também existe uma data base ali, que eu vou explicar para vocês, que corresponde ao mês e que não é o mês calendário. Aí na redação paulista, também a meta é mensal, porém as datas não correspondem com a nossa plataforma. Então, o que ocorre? Entendendo isso e vendo também que no nosso caso a meta é mensal e eles têm feito avaliação do Super BI semanalmente, porque é assim que o Super BI apresenta os resultados, acaba gerando esse tipo de cobrança. E por uma incompreensão, sim, da interpretação de cada BI, de cada plataforma. Então, nós, como tecnologia, faremos essa formação para a gestão, para que eles compreendam as especificidades do BI e Alura, tudo bem? Então, isso aí nós já planejamos, foi pontuado pela professora que esteve conosco no encontro virtual anterior, por isso que é legal a participação de vocês, porque nós conseguimos compreender os problemas, os obstáculos, o que pode ser melhorado, e através do que vocês falam, nós vamos propondo soluções, projetos, vamos melhorando o nosso atendimento às escolas, as nossas instruções, o nosso apoio. Então, agradeço. E nós teremos sim, tá bom? Conforme sugerido, tanto por você quanto pela Pro, que estava conosco na semana passada. Tudo bem?
Li, acho que é importante frisar que nós temos compartilhado essa necessidade de formação e orientação das equipes gestoras das unidades escolares com os outros PECs plataforma também. Então, sempre que um PEC plataforma vai às unidades escolares, eles já têm orientado essa necessidade de visualizar cada plataforma de maneira singular, né? Então, lógico que não é ainda a solução mais viável, porque a gente de fato precisa, assim, fazer uma formação no geral para conseguir abranger todas as unidades escolares, todos os gestores, né, de forma geral, mas todas as visitas, né, em loco que estão sendo feitas, existe sim já um movimento para conseguir nortear e orientar o trabalho de filtro dos gestores para alinhar para com os professores, tá bom? É verdade, gente. Nós temos, porque o que ocorre, nosso trabalho ele foi, digamos assim, reorganizado com a nova resolução dos professores especialistas em currículo. Então, anteriormente, nós trabalhávamos por disciplina. Então, cada um era um PEC de uma disciplina e tinham grupos de escolas, digamos assim, de até 4 escolas, no máximo 6, para acompanhar. E nesses acompanhamentos, eles não deixaram de ser feitos, mas o que ocorreu? Existem os PECs, que nós chamamos PEC acompanhamento, cada escola, aliás, cada PEC tem um grupo de escolas, já maior do que nós tínhamos antes, mas eles só se dedicam às escolas, eles estão o tempo todo em alguma visita, fazendo acompanhamento pedagógico, e eles têm os seus relatórios da nossa pauta. Então, por exemplo, o que nós estamos tratando aqui de Alura é colocado naquele relatório de visita. O que na formação de redação de CAN é tratado com seus professores e coordenadores também é colocado lá. Então, assim, eles têm uma pauta mensal com todas as observações de todas as plataformas. A instrução, sim, tudo bem? Mas nós queremos sim fazer essa formação, assim como estamos falando com vocês aqui, com a possibilidade de interação, para poder esclarecer dúvidas específicas de cada plataforma. No caso da nossa plataforma, tudo bem? Mas é verdade, sim, o trabalho tem sido feito e nós acreditamos que existe um tempo, né, de adaptação, de assimilação, mas sim, existe o trabalho, mas nós faremos essa formação a fim de que, e gravando também, a fim de que as dúvidas sejam sanadas para assim, o melhor andamento do trabalho com vocês, né, na gestão do trabalho com os professores, em apoio ao trabalho de vocês, porque realmente é muito diferente ter essa perspectiva no momento de entender os resultados da escola e o que o professor tem feito na sala de aula. Ele vai entender melhor o BI e ele vai conseguir entender quando é o caso de uma intervenção, quando é o caso de um apoio, de uma conversa, se houve problema tecnológico, tudo isso. Na verdade, o BI ele nos ajuda somente a indicar o que é necessário fazer para auxiliar o trabalho do professor em sala de aula, né? Nós temos de apoiá-los nesse sentido, para que vocês consigam dar a melhor aula de vocês, para que vocês consigam ter melhor aproveitamento, porque o professor já tem essas questões da gestão da sala e do conteúdo para lidar, não é isso? Então é isso, nós queremos que vocês se sintam, através da nossa orientação à gestão, que elas também, eles os acolham e tenham olhar já com essa perspectiva que nós estamos passando, e nós vamos trabalhar para isso. É que realmente não é tão simples nós conseguimos fazer tanto, deixar nosso discurso tão alinhado. E isso fez com que nós quiséssemos fazer esses encontros virtuais, por exemplo, semanais, no caso eu e o Fábio, justamente para que uma hora tudo fique equalizado, né? E nós queremos manter esse canal. Posso prosseguir, Fábio? Agora com esse próximo slide. Pessoal, vou tentar ser breve aqui. Nós estamos encerrando o tempo que nós planejamos, tudo bem? Mas nós vamos tratar dos próximos pontos. Então, ainda sobre o BI, o que nós gostaríamos de esclarecer, tá bom? Isso nós conversamos também, mas é importante ressaltar. Existe uma diferença também do BI, do calendário do BI, digamos assim, tá? Nós chamamos calendário BI porque o BI ele tem uma organização semanal que é diferente do calendário escolar. Então, o que ocorre? No início do ano letivo, nós temos um calendário escolar definido pela SEDUC, que identifica primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto, não é isso?
E o que ocorre? Esse calendário da SEDUC, que é disponibilizado no início do ano e foi disponibilizado agora em 2024, ele não está em sintonia com os BIs, digamos assim, tá bom? Mas vamos falar do BI Alura. Então, o que ocorre? Nós estamos aqui no segundo bimestre, e o segundo bimestre, eles compreendem essas semanas aqui que nós elencamos, tá bom? No primeiro bimestre, que iniciou no dia 15 de fevereiro, nós não tínhamos ainda o BI Alura disponível para nós analisarmos dados e até mesmo para passarmos para os professores as datas que corresponderiam à entrega de projeto. Tanto, gente, que teve uma formação, nós tivemos uma formação presencial com os professores de tecnologia, explicamos todo o processo, como enviar o projeto, o que fazer, porém a data que finalizaria o mês de fevereiro a março, nós não tínhamos essa data porque a SEDUC não havia disponibilizado ainda. Então, nós deduzimos que, como o ano letivo começou no dia 15/2, nós tínhamos acreditado que dia 15/3 corresponderia a um mês, e aí, entregando o projeto até essa data, teríamos cumprido a entrega mensal. E aí nós soubemos, alguns dias antes de completar o mês, que essa data, que corresponderia a um mês para o BI, seria o dia 13. Como eu falei para vocês, ele fecha aos sábados, e vocês vão ver que corresponde ao dia 13/3, cai num sábado, é onde ele fecha. E ali é considerado mês. Então, a partir dessa informação, então o bimestre já tinha iniciado, tudo bem? E tinha restado o próximo mês. Então, nós trabalhamos e demos instruções para que os professores trabalhassem dentro da realidade deles, do que lhes era permitido. Então, sabíamos que no primeiro mês deixaríamos de ter um bom índice, porque já teria passado a data que corresponde ao mês, tudo bem? Depois disso, sabendo disso, para o segundo bimestre, para auxiliá-los, nós fizemos, então, o levantamento. Nós temos uma planilha que está aí nesse material, vocês vão receber, vão clicar e terão acesso à planilha. E tem também no nosso Padlet, tá bom? Lá na coluna planejamento. Então, o que ocorre? Nós fizemos o levantamento de todas as aulas da Alura, relacionando com cada semana do BI, assim como nós fizemos o levantamento aqui. Então, aqui nós temos a divisão do terceiro e quarto mês e o período que corresponde ao segundo bimestre. E vocês verão, por exemplo, que no terceiro mês, o que era o mês para dentro do segundo bimestre? O primeiro mês ia do dia 14 até o dia 11/5. Então, os projetos entregues dentro desse período foram contabilizados para o mês, para o terceiro mês. E vocês vão ver que esse terceiro mês, ele é parcial, digamos assim, né? Ele tem a primeira quinzena do mês, a segunda quinzena do mês de abril e a primeira de maio. E assim sucessivamente, será dessa forma. Quarto mês começou, então, no dia 12/5 e terminará até 8/6, que é a data que o BI vai contabilizar a entrega de projetos, tudo bem? Mensal. E por que estamos falando isso também? Para vocês conseguirem se planejar para tentar atender essas datas, tudo bem? No entanto, nós não estamos enfatizando as datas, a data de corte do BI. Nós pedimos que vocês se atentem a entregas mensais, porque, como o Fábio disse, haverá trilhas com mais de 2 cursos, tudo bem? E em algum momento, em um desses momentos, ou antes do dia 11 ou depois do dia 11, vocês terão essa entrega. Nós questionamos a SEDUC também em relação a isso, e eles também nos responderam o seguinte: nós temos meta mensal, mas nós temos uma meta anual, e no fim de tudo será contabilizado o acumulado do ano, que é o total de projetos do ano que se espera. Então, se é um por mês, mesmo que nas trilhas formativas tenham mais cursos, o importante é atender essa mensal, essa regularidade de envio de projetos mensal. Tudo bem? Pode avançar, Fabinho, que aí eu consigo ilustrar melhor a questão da entrega dos projetos. Então, inicialmente, nós não tínhamos ainda, num primeiro momento, esta informação. A partir do momento que foi nos dado datas, nós compartilhamos com vocês, tá bom? Mas nós enfatizamos essa questão de focarem na rotina pedagógica, né? Na aula a aula, no progresso, como o Fábio disse, não é
viável deixar de fazer trilhas para poder acompanhar os projetos do segundo bimestre, porque se nós temos um acumulado de entrega anual, então o sistema ele não vai identificar se o projeto que você vai entregar, por exemplo, nesse quarto mês do ano, se ele corresponde à do anterior. O que ele solicita é um por mês, mas não há uma distinção ali de qual está dentro de qual trilha, tudo bem? Então é isso, vai terminar o ano, eu não terminei todos os cursos não são contabilizados no BI, e sim o envio de projetos e o acesso às aulas. Então, com base nisso, vocês vão se planejar e, claro, tenho certeza que vão se esforçar para atender, mas não havendo possibilidade, até porque existe uma dinâmica na escola que não está no controle dos professores, até mesmo o uso de dispositivos, espaços, que tem que ser gerido pela escola, às vezes por conta de um problema como esse, você não consegue ter acesso justamente na semana do envio. E aí entra de novo aquela questão que o Fabinho sempre coloca. Tem que registrar, então. Mas por quê? Não é que tem de registrar, até vou corrigir minha fala. É viável que vocês se respaldem o trabalho de vocês. Então, eu vou dar um exemplo. Você trabalha o mês todo para o envio desse projeto. E na semana e no dia do envio, que contabiliza um mês, em que espera-se que o índice lá fique verde, fique dentro do adequado dentro de um mês, você não conseguiu enviar. Mas por uma questão externa à sua aula, não do seu planejamento. Não porque você não se planejou, não se organizou, não ministrou aulas. Então, você, de alguma forma, registra no seu diário que a aula tal foi inviabilizada por tal razão. E também reporte à coordenação, formalmente também, quer por e-mail, de alguma forma escrita, aquilo que você colocou no seu diário e dê ciência a eles, porque dependendo do problema, somente eles poderão resolver para que você não tenha esse problema novamente. Tudo bem? Então, por exemplo, nós colocamos aqui, suponhamos que vocês tenham 4 projetos para serem enviados no bimestre, por exemplo, na trilha formativa. Então, espera-se que no planejamento seja entregue um projeto no mês e outro projeto no outro. Sabemos da dificuldade, do desafio, igual a Pro Tatiana falou também, dos alunos que, de alguma forma, eles nos desafiam, buscam nos testar, né? E pode ser que muitos deles queiram entregar todos os projetos acreditando que, fazendo isso, eles ficam livres no mês de abril para não fazer nada. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Ou no próximo mês. Então, para o anual, nós atingiremos sim a meta anual, porque aliás, vai ultrapassar a meta, né? Porque a meta é um por mês. Mas teremos uma meta anual, um índice bom. Porém, no mês de abril, como foram entregues todos os projetos, ficaremos ociosos e não tem como depois nós alterarmos o índice, o reflexo que se terá lá no BI. Tudo bem? Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta. Agora, para finalizar nossa pauta, tá bom, pessoal? Sobre as notas em tecnologia e inovação, no nosso caso das regulares, né, escolas de tempo parcial, programação. Não temos mais nota por engajamento, e sim por uma escala numérica de 0 a 10, certo? Todos sabem disso. Acredito que quando vocês tiveram de lançar notas, mesmo que não tinha sido muito propagada a informação, né, nós propagamos, mas difícil ter o alcance que nós queremos, vocês teriam contato na sede e constatariam que iam precisar atribuir uma nota de 0 a 10. Sabendo disso, para auxiliá-los na composição das notas, então há uma sugestão aqui para avaliação bimestral, tudo bem? Já que vocês têm de dar notas de 0 a 10, então são 2 projetos por bimestre, 1 por mês. Se você tiver mais do que 2 projetos para serem enviados dentro da sua trilha, você, professor, vai escolher qual dos 2 você gostaria que fosse considerado para avaliação bimestral e vai compor a nota, certo? Então, você utiliza 50% da nota para um projeto e 50% da nota para o outro projeto. E, além disso, pode avançar, Fabinho. Para auxiliá-los na avaliação desses projetos, vocês podem contar com as rubricas de avaliação da Alura. Então, aqui nós temos um tutorial como acessar as rubricas na Alura. Está dentro da plataforma, mas existe um caminho para chegar à rubrica, para você poder atribuir nota para os projetos dos seus alunos.
Então, aqui o Fabinho fez uma demonstração aqui do tutorial, certo? Perdão, né, Fábio? Você clicou aqui no tutorial? Foi, né? Tudo bem. Foi? Mas tá, pode ser avançar para o outro slide, então, por favor. Era só um pouquinho que tá. Tá bom. Tá meio Pessoal, verde. Vamos lá. no problem. Tudo bem. O que eu queria mostrar para vocês é o exemplo da rubrica. Se vocês nunca tiveram contato, e vocês verão lá no tutorial, nós temos aqui o exemplo de rubrica com 4 critérios de avaliação, e dentro desses 4 critérios há uma escala numérica também para identificar o nível do aluno de aprendizagem dele, tá bom? O quão proficiente ele conseguiu, como ele conseguiu se desenvolver em cada um desses critérios. Aqui são sugestões de pesos, tá bom? São 4 critérios, 2,5 cada para compor uma nota 10. Mas isso vocês podem fazer a alteração dos pesos, dos critérios de avaliação, tudo bem? São só sugestões. E como muitos de nós não temos proficiência na área de tecnologia, foi nos dado esse suporte, tá? Então vocês têm esse apoio para fazer a avaliação dos projetos bimestrais. E o que ocorre? A SEDUC também disponibilizou uma planilha que eles chamam de calculadora, tá bom? Nessa planilha haverá, vamos supor que vocês queiram fazer uso dessa planilha. Você pode elencar lá, colocar a lista dos seus alunos e as colunas, assim como na rubrica, existem as colunas com os 4 critérios para você digitar as notas e ele calcular a nota final, tanto para o projeto 1 quanto para o projeto 2. Tudo bem? Isso busca auxiliá-los na atribuição de nota. Tudo bem? Mas não é obrigatório, é um recurso opcional. Olha, como o Fábio mostrou aqui, nós temos algumas abas, porque temos também PEI 9 horas, que além desses 2 projetos de programação, tem também o projeto de robótica, tá bom? Então, aqui tem projeto 1, projeto 2, os 4 critérios, conforme aquela rubrica, você chega à conclusão da nota, tudo bem? E digita aqui o quão proficiente o aluno foi em cada um dos critérios. E aí, para você reutilizar essa planilha, se você quiser, você pode fazer cópias dessa planilha ou duplicar as abas, tá bom? Do jeito que você quiser usar. Pode usar uma planilha por turma, uma por bimestre, mas dividir as turmas em abas, como vocês acharem melhor e se desejarem, tá bom, pessoal? É só um recurso de apoio a vocês. Fabinho, você quer explicar? Pode falar, Lin, pode falar. Pode. Tudo bem. Pessoal, olha só, uma outra coisa que nós estamos pensando em apoio a vocês em sala de aula, nós já desenhamos isso já há um tempo, né? Porém, só agora estamos tendo um pouco mais esse canal de contato com vocês e também nós tínhamos algumas prioridades, que era fazer entender o processo de envio de projetos, fazer com que as aulas de tecnologia, elas ganhassem, como posso dizer, elas tivessem um andamento, uma fluência, para depois adentrarmos nesse tópico, mas nós achamos que isso vai contribuir para o trabalho de vocês, que é um projeto nosso, da nossa BI, de tecnologia, do Aluno Tech, que nós chamamos, que tem por objetivo selecionar alunos por aptidão, por proficiência, por engajamento para atuar em apoio na sala de aula, tudo bem? Então, a única coisa que nós definimos do projeto é que vocês selecionem um aluno por turma, tá bom? Que ele não tenha nenhum tipo de relação com o Grêmio estudantil, porque o Grêmio ele tem muitas atribuições e geralmente eles se ausentam, então nós precisamos que esse aluno esteja na sala de aula, tudo bem? Nós disponibilizamos um formulário para vocês, disponibilizamos há mais de um mês, nós colocamos em rede, pedimos ajuda para os professores, e com esses encontros aqui, divulgando aqui com vocês, nós percebemos também que mais professores têm participado. Colocamos no grupo pelo seguinte: antes de terminar o projeto, queríamos que eles atendessem à visão de vocês que estão na sala de aula, daquilo que é mais necessário, que seja coerente com o que vocês precisam. Nós temos uma ideia, porém nós não estamos na sala de aula ministrando essas aulas de tecnologia. Então vocês vão saber em que esses alunos poderão auxiliar mais.
lógico que nós também queremos engajá-los, motivá-los, né? Nós queremos trabalhar essa questão da liderança, uma liderança positiva, mas auxiliá-los em tecnologia e fazer com que ele seja uma inspiração para os colegas, engajá-los, tudo bem? Então, agora nós estamos na segunda etapa, que é a seguinte: também nós publicamos em rede, estamos compartilhando aqui com vocês, vamos colocar nos grupos de novo, tá bom? Para esse cadastro, nós havíamos colocado, como nós colocamos nos relatórios de visitas, até o dia 15, mas nós não tivemos respostas ainda. Mas tudo bem, nós vamos estender. Claro que nós ficamos ansiosos, porque nós queremos ver esse projeto andando para vocês terem logo essa ajuda. Porém, nós também não podemos fazer o projeto sem planejá-lo muito bem, porque nós queremos que realmente ele tenha resultado, que seja de um grande auxílio para vocês, não para atarefá-los. Tanto que nós planejamos tanto eu quanto o Fábio, fazemos esses encontros que nós estamos tendo com vocês, nós também faremos com eles mensalmente, daremos diretrizes para eles, mas com a visão de vocês. Então, naquele formulário anterior a esse, em que vocês nos deram sugestões sobre como desenvolver o projeto, o que esse aluno de fato, né, qual seria a missão dele para com vocês, para com os colegas. Agora sim nós temos uma ideia de como desenhar o projeto e colocá-lo em prática, tá bom? Enquanto isso, nós pedimos que vocês já escolham um aluno por turma. E assim, é bem simples o formulário. Nós pedimos o nome da escola, o nome do aluno e a turma, só isso. Não é isso, Fabinho? Acho que é isso, né? Isso. Tá bem simplesinho mesmo. São só para nós termos a relação desses alunos e depois nós vamos fazer uma organização futuramente para atendê-los e orientá-los, tudo bem? Então, além de um projeto, é uma forma de apoiá-los também. Tudo bem até aqui? Estamos terminando, pessoal. Apoio pedagógico às aulas de programação do ensino médio. Como você disse, um pouco daquela questão que você falou sobre não ter as ATPCs, né, tão voltadas para o médio, que nós vamos pontuar, também tem uma coisa que nós percebemos que era necessário nesse momento, que é o apoio em relação ao P5JS. Então, aqui nós temos um Padlet com comentários aula a aula dos projetos com P5JS, desenvolvido pelo Fabinho, e o que ocorre por nós, e o que acontece. Mas, gente, o Fabinho, né, sabe, né, em programação P5JS, né, Fabinho? E o que ocorre? Nós temos aqui cada linha de código comentada, explicando o que é o quê, o que corresponde àqueles códigos. Isso seria um auxílio extra, tudo bem? Um suporte extra para os professores e para os alunos também, se vocês desejarem utilizar. É como se fosse uma introdução ao P5JS, tá bom? E um guia para você conseguir se situar nas aulas. Esse Padlet está no nosso Padlet também. Ele está aqui, tudo bem? Mas também está no nosso Padlet, tudo bem? Lá tem P5JS, então tudo que tem de apoio ao P5JS nós colocamos lá, inclusive esse Padlet, tudo bem? Ah, legal. Isso, Pro, pode utilizar mesmo. Tá, tudo bem. Daqui a pouco, Fabinho, se você conseguir colar aqui o link do Aluno Tech, aí você coloca aqui para eles no chat, tá bom? Espera aí que eu vou tentar pegar. Porque o restante são slides referentes aos canais de apoio. Nós já conversamos bastante com relação a esses canais com vocês. Nós sempre deixaremos no final da apresentação os links, porque a gente compartilha esse material e vocês podem multiplicar para com os professores e fica uma forma de fácil acesso. E também, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida com relação à temática, vocês sabem que todos os materiais criados e disponibilizados no final terão, né, os links aí que levarão vocês direto aos canais de apoio, tá bom? Como a Aline disse, nós disponibilizaremos lá o Padlet com a programação comentada do P5JS e qualquer dúvida que os professores tenham, que vocês também, coordenadores, tenham, né, ou que precisem, de repente,
de materiais diferenciados ou de um apoio diferenciado, tanto com relação ao Scratch, tanto quanto o P5JS, entrem em contato conosco, né, Line? Fiquem à vontade para mandar mensagem, ligar. A gente sabe que dentro da rotina vários desafios surgem todos os dias. O que nós pudermos ajudar, nós iremos. O que nós já soubermos, nós multiplicaremos. E o que a gente não souber, a gente vai buscar aprender para conseguir nortear o trabalho de vocês, tá bom? Eu agradeço muito de coração, Papai do Céu abençoe todos vocês. E qualquer coisa, como eu disse, só entrar em contato conosco aqui, tá bom? Line? Pessoal, muito obrigada pela atenção. Às vezes nos estendemos um pouco para esclarecer todas as dúvidas, tudo bem? Mas nós agradecemos e, como o Fábio disse, nós temos aqui todos os canais de apoio neste material. O material, pessoal, ele fica também no Padlet, tá bom? Temos lá uma coluna escrita Encontros Virtuais. E aí lá nós já temos o material disponível. A gravação, o Fábio também, assim que ele edita, ele compartilha conosco lá no Padlet, tá bom? Então, em alguns dias estará disponível também. E depois, ao final do mês, nós juntamos todas as nossas formações, todos os nossos encontros do mês e também colocamos em rede todos esses materiais que nós produzimos durante o mês com vocês. Tudo bem, pessoal? Obrigada, Tatiana. Obrigada. Muito bom. Muito obrigada por compartilhar o material. Pessoal, agradecemos de coração. Obrigada, viu? Li, os links de todas as planilhas e também com relação aos formulários, eles estão todos ativos nesse material. Terminando agora, a gente já pode compartilhar, de repente, com eles, sim, que eles já conseguem sim. acesso direto. Se alguém não conseguir acesso ou aparecer bloqueado o acesso, tanto para alguma planilha, tanto para quanto os formulários, manda mensagem para mim ou para a Aline que a gente manda o URL para vocês. Tá bom? Já vamos colocar no grupo daqui a pouco, então. Tá? Pessoal, obrigado mais uma vez, gente. Obrigada, pessoal. Bom trabalho. Boa tarde.